Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Papo de Startups com um pessoal aqui bem graúdo, pessoal que sabe muito aqui conteúdo para poder passar para todo mundo tudo do universo de startups e das fases que as startups vivem. A gente sabe que essa série, né, vai tratar das fases das startups, chamando sempre especialistas para falar de cada uma dessas fases. Então, tenho um grande prazer de estar aqui com um time de peso que já vai apresentar para vocês. Esse é o primeiro episódio da série, terão outros, né? Sempre vinculado a uma das fases da startup. E a gente também tem o intuito de levar informação para o Brasil todo, né? A gente sabe que as startups vivem dores, às vezes sozinhos, às vezes ele não consegue ter acesso a um exemplo do que está acontecendo no mundo real. Então, aqui é uma oportunidade para a gente estar ali conhecendo o mundo real, conhecendo pessoas que já trabalharam com as etapas das startups e entender como elas resolveram esses desafios. Esse podcast é um presente para a gente, da B Startups, para vocês que estão aqui comigo hoje e para todo mundo que está aí assistindo, ouvindo. Então, vai ser uma forma da B Startups, da Snack, multiplicar o conhecimento que a gente tem acesso, multiplicar o impacto também desse conhecimento para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento Brasil afora. Essa é a nossa intenção. Então, eu queria que cada um dos presentes aqui se apresentassem rapidamente para a gente continuar com o nosso programa. Paulo Otero, obrigado. Clarinha, Cris, muito bom estar aqui. Cara, eu sou o Pietro, eu sou sócio da Fisher e um dos fundadores da Snack, que é uma plataforma de conteúdo lá da Fisher. A gente está muito feliz de participar dessa série junto com a B Startups. Acho que é o que você falou, é criar conteúdo para ajudar os empreendedores a superarem as fases dessa jornada que não é muito fácil. Hoje a gente vai falar especificamente sobre ideação. A gente trouxe a Clarinha aqui, mas vou deixar vocês se apresentarem, que, né, melhor. Hello! Ai, que bom, que bom. Chegou o dia. Muito feliz de estar aqui. E olá a todos, todas e todes, que eu sempre falo, né? Bom, eu hoje estou como Manager de Digital Native Business, na AWS, melhor conhecida como Amazon Web Services. É um episódio sobre ideação, sobre validação, sobre temas que também puxam outra parte da minha essência, que é design estratégico, design de serviço. Eu sou professora dessas coisas chatas e divertidas o tempo inteiro. Os alunos dirão, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, porque acho que o tema ajuda demais para quem quer tirar a medida do papel. E tirar a medida do papel não serve muito se você não tem visão de negócio, né? Então, acho que é importantíssimo começar por aqui e alcançar o Brasil inteiro. Então, viva esse conteúdo. Show! Bom, eu sou Cristiano Freitas, mas meus amigos e todo mundo me conhece como Cris. Eu sou diretor financeiro da AB. O Otero falou, Cris, bora gravar? Eu falei, prosa boa, eu gosto. Então eu vim para cá e eu sou fundador da Cirrus, que é uma empresa que apoia os empreendedores a construir negócios sustentáveis e manter o seu equity saudável, né? Falei, aprendi o CTA agora, ficou bom, hein? Aí sim, vai converter. Mais conhecido como burocrata. Um burocrata que tem um acesso fácil, um jeito de conversar que a gente entende, né, Cris? Isso é importante. Isso. Mas estou feliz de estar aqui compor a mesa. Eu precisava falar, a gente mais aprende, né, do que troca. Então, muito bom de estar aqui. Bom, beleza. Eu sou o Luiz Otero, da B Startups, eu sou diretor executivo da B Startups, estarei aqui também. É um sonho para a gente estar realizando aqui esse podcast. Quem está nessa mesa aqui viveu o processo de ideação, viveu aquelas conversas de como é que vai ser esse podcast. Então, para a gente é muito importante, é um dia muito especial a gente dando sequência aqui ao podcast da B Startups, que a gente, né, sabe que vai impactar muito a vida das pessoas, dos empreendedores Brasil afora. Bom, deixo contigo, Cris. Boa. Primeiro, agradecer, né, ao Pietro aqui. A gente estava discutindo, vai Snack, vai Fisher, né? Vai os dois ao mesmo tempo. Vai ser nosso parceiro aqui nessa proposta de conteúdo muito bom. E ao Gabriel aqui da The Bakery, que também está viabilizando a estrutura para que esse conteúdo, tudo isso, toda essa informação boa aí chegue até você. E vamos começar com a brincadeirinha só para abrir o tema. Eu gosto de pergunta, né, abrangente, porque a gente discorre e a gente traz todos os nossos pontos de vista. E eu queria ouvir um pouquinho de qual é a importância, na opinião de vocês, sobre essa fase de ideação. Então, um momento super importante, né? E é o momento, acho que abre alguns caminhos para os empreendedores. Queria ouvir de vocês essa fase tão crucial. De vocês é Clarinha. Quem vai? Ele fala assim, ó, de vai, vocês Clarinha. E olha pra Clarinha. Adoro. Não, enfim, eu acho super interessante essa fase, né? Eu falei um pouquinho de design, porque faz
anos que eu ensino no Instituto Europeu de Design, no SPM, técnicas para a gente resolver problemas complexos com criatividade. E se os meus pais, quando os meus pais me perguntam o que eu faço, eu respondo isso, eles também não entendem. Então, tipo assim, aquela coisa, não sei se seus pais entendem o que vocês fazem, né? Tipo, essa é uma pergunta que não é só, né? Não. Nunca sabe. Zero. Não entendo. E às vezes eu Parcialmente. Porque eu sei que minha mãe vai ouvir, depois ela vai me dar bronca. Eu sei que minha mãe entende razoavelmente, mas assim, completamente, às vezes ela me dá uma perguntadinha. Pra manter aquele convite de almoço, né? Mas e você, entende o que você faz, Pietro? Muito então ela muito tá perdoada, né? Aquele meme do cachorro cientista, assim, basicamente no dia a dia. Tá ótimo. Não, que eu fico pensando justamente que, tipo, a forma de explicar para eles é, tipo, sabe quando você tem uma ideia? E eles, o resto. E eles, what? Tipo, tipo, como é que você vai para frente? Ideação é interessante porque a gente está meio idolatrando ela há muitos séculos, né? Lá vem a mulher feminista. Mas, tipo, em geral, quando a gente pensa nas grandes ideias, a gente associa elas historicamente a gênios, né? Leonardo, Michelangelo, Newton. A gente tem visto bem poucas mulheres, porque a ideia, né, de ter alguém pensando sobre sistemas e novas soluções era muito relacionado ao fato de você poder ter um estatuto social, econômico, familiar até, de poder se dedicar a pensar, né? O que não tem acompanhado necessariamente o papel da mulher ao longo de vários séculos. Então, hoje, quando a gente pensa em ideias, a gente pensa muito tipo, nesses grandes gênios. Só que, se a gente relaciona esse conceito de ideia e genialidade, eu me excluo totalmente, porque, gente, eu não faço parte dos gênios. Eu não preciso ser um gênio para ter uma ideia. Então, é bom desmistificar bastante esse conceito de ideação e trazer um pouquinho cá para nós. Imaginação, fantasia, criatividade. Só que tudo isso, para mim, se relaciona ao conceito de funcionalidade, de ter uma prática, se transformar em alguma coisa que possa modificar a nossa realidade para entregar um serviço, para entregar um produto, para entregar uma experiência. Então, o processo de ideação, no qual você usa a sua imaginação para repensar a realidade que não te atende, muitas vezes vem daí, para empreendedores e empreendedoras, tem que passar necessariamente por um processo de como você transforma todas essas ideias em algo funcional e que possa ser utilizado. E eu acho que é aí que tem o pulo do gato para os empreendedores e as empreendedoras, né? Porque, na verdade, a gente está sempre imaginando alguma realidade diferente, porque nós mesmos não somos atendidos por o que a gente tem hoje, né? Só que como é que você transforma essa ideia imaginativa para alguma coisa que faça sentido? É o problema de transformar a sua ideia famosa no papel, que aceita tudo no negócio. Faz sentido? Você está me olhando com uma cara de louca? Total. Ela falou de uma forma tão clara, né? É isso. Não, faz super sentido. Até fazendo... A gente falou isso, né? Você começa, já vai puxando os assuntos. Você estava falando de... Esses dias atrás, acho que 2 meses, eu vi de você transformar algo que é uma dor em um produto que é funcional. E quem é que nunca teve que sair de São Paulo, ultimamente, chove muito, né? Então, você sai do carro, tem que ir a algum lugar, e às vezes você pega um trajeto, você tem que usar um guarda-chuva. Qualquer lugar que você esteja. E aí, não lembro o nome da empresa, então depois eu dou o crédito devido. E eles mudaram o conceito de como você fecha, como abre e como fecha um guarda-chuva. Porque quando você tem um carro, geralmente você abre e é uma loucura, né? Você molha tudo o chão e etc. Ele é o contrário. Então, na realidade, ele fecha, então ele guarda a água dentro dele e não molha. E aí, quando você abre, ele abre ao contrário. Então, ele é de... Geralmente, você puxa ele de cima para baixo. E alguém parou para pensar e falou assim, por que não? De baixo para cima. Porque daí ele abre, ele joga a água para fora e quando você fecha, ele retém a água que tá ali. Falei, uma coisa simples, mas quando você tava falando, eu tava pensando nisso. Certeza que esse cara sofria com o guarda-chuva e falou assim, cara, faz sentido. E acho que tem uma sutileza na sua fala, que foi o processo de ideação. Porque tem muita gente que acha que eu tive uma ideia. E que isso... Assim, acho que tem 2 pontos nisso. Um normalmente a primeira ideia ela não é tão boa assim. Você tem que trabalhar em cima dela. E outra que a ideia, cara, não é 10% de um negócio. A execução é o que conta. E acho que trazer essa ideia de processo de ideação... E aqui eu não estou falando só de frame, mas acho que o como você trabalha a sua ideia, eu acho que é importante para entender que não é só uma fase que você foi lá, teve uma ideia, 5 minutos, pensou, acabou, botou aquilo no papel e vai virar um negócio. Acho que esse processo de como você tira uma ideia do primeiro rabisco para ela virar uma ideia um pouco mais robusta, para depois ela virar um plano de negócio, talvez, para você começar a olhar mercado, acho que de fato é isso mesmo, é um processo. Não
tem nada a ver com genialidade, não tem nada a ver com, eu tive uma ideia que ninguém teve, porque normalmente a ideia que você teve, mas pelo menos 10, 15 pessoas tiveram. Tem um monte de gente sofrendo a mesma dor, mas teve alguém que foi lá e conseguiu transformar aquela dor, aquela ideia no negócio. E aí você começa a olhar os processos e aí você vê o que diferencia quem só teve a ideia de quem teve a ideia e botou ela para funcionar de fato. Total. E uma coisa que, te ouvindo, eu estava pensando é um processo que você começa com o que você conhece, certo? Então, praticamente, a sua primeira ideia é uma espécie de projeção sua naquela coisa, né? Tipo assim, imaginemos uma criança que olha para uma bola, sei lá, uma bola X, e tem outra bola maior. Provavelmente vai pensar, essa bola maior é a mãe ou o pai da bola menor, porque projeta em si, né, a sua estrutura toda. Então, não é que a criança não seja imaginativa, pelo contrário, a gente fala muitas vezes que as crianças têm menos freios e, portanto, são mais fantasiosas, etc. Mas que também tem muito pouco, como é que você dizer? Reconhecimento da sua autoprojeção, né? Nós, enquanto adultos, muitas vezes temos ideias, né? Queremos que elas sejam exatamente, tipo, perfeitas e que se transformem em realidade em produtos imediatos ou serviços imediatos. Mas ainda temos mais responsabilidade que crianças em reconhecer que a gente só está olhando o que a gente conhece. E aí vem aquela famosa parte, que eu pelo menos amo, né, dentro da exploração, né? Em design a gente fala muito do processo divergente, que é conhecer mais sobre o que você teve ideia. Né? Tive essa ideia, perfeito. E como é que fecham os guarda-chuvas? E em que condições? E em que carros? E que materiais? Estava lendo um livro, tem um autor italiano, um designer que já faleceu há muito tempo, mas é um designer super famoso, chama Munari. Ele fala de vidro flexível. Falou, todo mundo imaginou ter vidro flexível? Não sei se todo mundo, mas muita gente. Isso, como é que você depois traz isso para a realidade? Então, você vai ter ideias que são maravilhosas, mirabolantes, mas não passa da fase 1. Muito interessante. Muito interessante porque eu vejo vários aspectos na fala de vocês do tipo execução é maior do que a ideia, né? Às vezes a ideia é genial, mas a gente precisa de executar. Mas tem algo também que fica sempre orbitando esse ambiente da ideação, que é qual problema essa ideia resolve, né? E eu acho que aí tem um tripé, né? Entre a ideia, o problema e a execução, né? Então a gente tem que passar talvez por esses 3 pontos para poder ter de fato uma ideia que gere impacto, que inclusive é o conceito do que é inovação, né? Inovação é algo novo, algo que você pega do nível da ideia até o nível de existir algo, né, para ser usado e que gera impacto na vida das pessoas, né? Porque também, às vezes a gente vê esse ciclo acontecendo, né? Desde a ideia nascer, aí existe algo real, mas aquilo não resolve o problema de ninguém, não gera impacto nenhum. E isso não é uma inovação também. Então eu queria que você falasse um pouco disso, Clarinha. Esse processo de quando a gente cria algo e a gente tem que executar, que é uma parte super importante, mas também resolver o problema de alguém. Como que isso se dá dentro de um processo? Como que você viu e como que você gostaria de explorar esse assunto? Porque eu acho muito importante trazer isso à tona para a consciência de todos, porque inevitavelmente quem cria algo novo vai passar por isso, por essa conversa, vai passar por esses pilares que a gente está conversando, né? Super. É interessante porque todos os nossos pontos continuam voltando, né? Tipo assim, depois que você tem a ideia ou uma série delas, né? Você vai melhorando elas, porque você vai testando, né? Tipo assim, como é que eu testo uma ideia? Você conversa com as pessoas, você coloca essa ideia em cenários diferentes, né? E se mudar as condições nas quais eu estou observando o que eu quero mudar. E se eu mudar as condições da minha própria ideia, que nós não podemos ter, estou olhando para vocês. A gente não se pode apaixonar pelas ideias. A gente tem que se apaixonar pelas soluções ou por boas perguntas. Mas apaixonar-se pelas ideias é tipo o pior erro que qualquer um pode fazer. Bom, então, como é que se validam as coisas, né? E tem um monte de frameworks que nos ajudam hoje em dia. Tipo, se a gente tivesse tido essa conversa 10 anos atrás, 15 anos atrás, meu Deus. Mas hoje em dia, tipo, a parte positiva é que a literatura traz muita forma de validar. E essas formas de validação mudam dependendo se a gente está criando um produto, né, físico, ou se a gente está criando um serviço. Tanto um produto quanto um serviço entregam experiências, né? Então, permite de passar de um ponto A ao ponto B e com algum tipo de atividades que o usuário, o cliente faz que deveriam ser positivas, né? Porque quem que vai dizer se o nosso serviço, nosso produto faz sentido é quem que usufrui dele. E esse é outro grande ponto, né? Tipo, normalmente
o dono da ideia pensa que o serviço dá certo. Deu muito certo, sim, senhor. E depois você vê, reclame aqui. Ou então passa pelo primeiro teste de usabilidade. Não, você está usando errado, não é assim que é para usar. Não, exato. O problema é seu que não entendeu. Você não entendeu como usa. Bom, em geral, isso aqui é um problema também de mentalidade, né? Porque quem que desenha algumas soluções utiliza um sistema, né? Eu trabalho no mundo de tecnologia, vocês também, né? Tem colegas que... E a gente vê que tem uma postura totalmente diferente de construção, de transformação dessas ideias em realidade, dependendo da forma que você trabalha, né? Mas é óbvio, se eu pinto um quadro ou se eu construo uma casa com tijolo, eu tenho formas diferentes de realizar, de colocar em realidade, às vezes, a mesma ideia. Então, como é que também esses mundos, eles se unem entre si, né? Então, normalmente, a gente faz a piada. Eu tenho um ponto na frase. A gente está, de fato, voltando nas coisas. Acho que a gente tem que pensar sempre em resolver os problemas. Você ter a ideia é muito legal. Mas assim, você tem que resolver um problema em primeiro lugar, senão ninguém vai te usar. Se você não resolver uma dor de alguém, muito provavelmente não vão te usar. E aí tem aquela brincadeira, né? De, precisava escrever no espaço. Os americanos gastaram uma fortuna vendo uma caneta para escrever no espaço, os russos levaram um lápis. São abordagens diferentes. Acho que se a gente fosse analisar lá no Jobs to be Done, no livro que é clássico, ele iria muito mais para uma linha, tá bom, o job to be done não é ter uma caneta que escreve no espaço, é escrever no espaço. Então leva um lápis. É o MVP mais fácil. Mas tem um outro ponto que é identificar se a sua ideia, eu sempre faço essa analogia, se ela é um remédio ou uma vitamina. Então se você está buscando resolver a dor de alguém, e é uma dor muito forte, que aí você vai ter um jeito de abordar isso, ou se é alguma coisa que a pessoa gostaria de ter. Porque quando o cara tá tomando uma vitamina, não é que ele tá mal, que tá doendo alguma coisa, é uma vontade dele. E normalmente quando é uma vitamina, o seu poder de venda ali ele é um pouquinho menor. Então, grandes inovações surgem de vitaminas, do mesmo jeito que grandes inovações surgem de remédios. Você saber qual é o seu e não se iludir de achar que todo mundo precisa do que você está vendendo, mas na verdade você está vendendo a vitamina, isso é muito importante. Então, se apaixonar pela ideia, de fato, é uma das piores coisas que você pode fazer. E aí, entrando um pouco em processo, evitar o confirmation bias. Total. Então, você pegar pessoas que são parecidas com você, que são do seu mundo, ou que tem são seus amigos e tem uma propensão a querer te agradar e validar a ideia com essas pessoas. Putz, é um confirmation bias horrível que vai te levar com certeza pro caminho errado. Por quê? Porque, de novo, aquela história da criança de há pouco. Tipo, que conhece do seu, mas não reconhece que não está agregando novo conhecimento. Se tu não agrega novo conhecimento, a sua ideia vai estar sempre naquele cenário simulado, onde está dando certo o tempo inteiro. Total. Exato. Que é o pior que você pode fazer. O melhor feedback que você pode ouvir é um feedback ruim da sua ideia. Exatamente. Exato. Exatamente. Você tem que ter a humildade de aceitar esse feedback. Que é a parte difícil, né? Porque a gente está aqui falando que tivemos uma ideia. Logo nós nos conectamos com a ideia do Leonardo da Vinci andando por aí. Tipo, tive uma ideia, mas ninguém mais pensou. Ponto número 1. Já todo mundo pensou nessa ideia. Tipo, não se iluda. Deve ter um exército de pessoas que pensaram naquela coisa. E só um parêntese aqui, né? O momento glossário aqui. Para quem não é do nosso ambiente de inovação, é interessante a gente ir explicando aos poucos os termos, até porque se a gente só mudar os termos e trazer para termos em português, a pessoa também vai ouvir esse termo de novo depois e não vai conseguir fazer uma ligação. Então, confirmation bias, quer explicar aí, Pierre? Pode explicar o que é. É o viés de confirmação. Você quer tanto confirmar aquilo que você vai atrás de pessoas ou coisas que confirmem aquilo e não coisas que ataquem aquela sua ideia e desvalidem aquela sua ideia. Então, o melhor jeito de você validar uma ideia é conversar com uma pessoa, por exemplo, que não acredita naquilo. E se você conseguir argumentar com aquela pessoa que não acredita, porque normalmente ela já pensou em todos os jeitos daquilo não dar certo, se essa pessoa é que você vai conversar e ela se sente convencida, aí você tem uma confirmação válida. Se você vai conversar com alguém que é muito otimista, que nem você, e que pensa muito parecido com você está se fechando na sua bolha e só indo atrás de confirmação e não validação real. Perfeito. E agora eu vou jogar uma pro Cris. Job to be done, Cris. Fala pra turma aí. O que é? Fala, porque já surgiu na conversa também. Aqui. Quer falar? Várias aqui, né? Não, a gente vai resgatando, é super importante. Porque a gente vai fluindo o papo e depois vai trazendo à luz esses termos, vai explicando pra galera. Não, eu falo, em breve o glossário pra vocês. Vamos lá. Olha aí uma ideia de produto.
Não, a galera... Não, fizeram esses dias. Ah, fizeram? Tem um grupo de Martech, daí alguém lançou lá e falou assim, comunidade, alimentem essas definições. Porque o pessoal fica tratando termos, e é igual a gente tá em conversa de bar, a gente vai indo. Mas eu falei, vai explicar pra minha mãe cada um desses termos aí que não entende nada, né? Eu gosto de resumir de uma forma bem simplista, assim, né? Tipo, tem um... Deixa eu ajustar aqui sempre o que a gente coloca, né? Mas é a forma de... o trabalho que você precisa fazer, né? Dentro dessa de validação é tipo, tira a bunda da cadeira, né? Perdão do termo. E o que precisa ser feito ali dentro dessa... do trabalho para o empreendedor. Eu tinha um amigo que ele usava muito isso para mim. Eu falei assim, faz o que precisa fazer. Eu falei, tá bom. Exato. E o job to be done de uma solução, né, Cris? É aquele... por exemplo, a água, ela tem o job to be done da água é hidratar. Então, eu posso tomar uma cápsula que vai me hidratar, eu posso tomar um copo de água, ou eu posso, sei lá, injetar algo que vai me hidratar. Todos esses exemplos, eles estariam cumprindo o job to be done, que é hidratar. Ou seja, o serviço a ser feito é a hidratação. E a gente pode usar diversas soluções. E o Pietro trouxe esse termo muito para exemplificar que quando a gente vai construir algo que resolve o problema de alguém, é interessante fazer esse elo com o job to be done, com o serviço a ser feito, porque isso vai trazer um portfólio muito mais criativo de outras soluções e às vezes caminhos mais curtos, igual ele usou o exemplo do lápis que os russos utilizaram, ao invés de uma caneta que responde bem à gravidade, que custa não sei quantos milhões. Então é bem interessante porque existe um caminho sempre mais curto a chegar nesse serviço a ser feito. Então é interessante a gente observar sempre isso. E tem o clássico, né, do Uber, né? O pessoal, o que é o job to be done do Uber? Não é você ter um carro mais rápido, não é você ter um carro melhor, não sei, é o que a Clarinha falou, é você ir do ponto A ao ponto B. Poderia ir de helicóptero, poderia ir de moto, poderia ir de qualquer jeito. O Uber resolveu isso te trazendo um motorista mais rápido. O job to be done ali não é a perfumaria que está ali no meio. E isso é muito importante porque às vezes, principalmente quando a gente vai para SaaS B2B, o pessoal se confunde de achar que alguém quer a sua ferramenta. Tá aumentando o glossário aí. SaaS B2B. Software as a service. O Antero só tá aqui, ó. Depois a gente explica SaaS B2B. A gente vai explicar uma vez só, os outros episódios vai ter que assistir o primeiro. SaaS B2B, ferramentas para empresas usarem. Sendo simples assim. É bonitinha, é muito simples essa explicação. Eu dou uma volta quando tem que explicar B2B. Ferramentas para empresas usarem. É isso. E aí as pessoas que estão construindo essas ferramentas se apaixonam de achar que a pessoa precisa da ferramenta. Não, ninguém precisa da ferramenta, a pessoa precisa de alguma coisa. Então, um vendedor precisa de uma ferramenta? Não, ele precisa vender e a ferramenta pode ajudar ele a vender. Como? Aí é que você entra no processo de ver qual que é o melhor jeito. Então, você saber bem qual que é o final ali, o problema que você tem que resolver, é muito importante para você construir a solução certa. E até, Pedro, uma coisa... às vezes, faço alguns investimentos anjos também, né? E essa é a pergunta clássica que geralmente a gente faz para o empreendedor assim, fala um pouco mais sobre o seu produto, sobre o seu modelo. E quase sempre ele pega a camada de cima. Não, eu sou um marketplace, eu conecto essa parte com essa, eu ganho na transação. Eu falei assim, tudo bem, mas o que você resolve, né? É isso. E aí, às vezes, o pessoal deixa de observar porque é maravilhoso você olhar os modelos de negócio que funcionam e falar, vou replicar isso em outro contexto, né? Mas entre isso, você tem que efetivamente assim, cara, o que você está resolvendo pro cara? E até aproveitando, Clarinha, você falou um ponto que é polêmico, né? Polêmico no sentido de muita dúvida mesmo. Porque a gente estava aqui falando sobre ideação, mas sempre a gente está conversando sobre a ideação e ao mesmo tempo de validação. E tem muita gente falando, separa essas coisas, né? Um processo é a ideação, o outro processo é a validação. E pelas falas e o que a gente está trocando aqui, deu um viés de que isso aqui deveria caminhar junto, assim. Como que você entende que tem que ter esse processo? Ele é conjunto, separa o processo de ideação, pós-validação? Como que você vê isso? Né? Eu acho que vai um pouco de quanto a gente está experiente, né, nesses processos, estilo Karate Kid, né? Tipo, se você sabe bastante ou não. Não é sabe bastante, já errei. Se você já praticou bastante ou não, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, inclusive glossário, né? Tipo, vem muito de quanto a gente vai desbravando o lado que a gente não conhece, né? Quanto mais vocês entram dentro desse mundo, dentro dessas dinâmicas e usam os frames de trabalho que existem na literatura, eu acho que você puxou o velho Proposition Canvas há pouquinho, falando de vitaminas. Eu senti. Canvas e proposta de valor. Também senti. Eu até daquele íconezinho, um remedinho. Exato. E podemos também explicar isso daqui a pouquinho, mas... porque eu falei um pouquinho que tem bastante literatura que ajuda, né? Não precisamos mais, em 2023, inventar a roda. Mas, voltando à sua pergunta, Cris.
Eu acho que eles têm que ir juntos, sim. Porém, quando a gente tem uma ótima ideia, a gente é meio déficit de atenção, né? A gente quer que essa ideia faça sentido e vamos imperativamente fazer que todo mundo conheça a nossa ideia e a gente venda. Às vezes a gente não valida absolutamente nada. E queremos validar. Eu acho que todo o processo tem que chegar no seu fim, ainda que o processo de ideação seja tipo 1 dia, ou 3 dias, ou 40 minutos. O que importa é que esses ciclos acabem para você ter digamos assim, aprendizagem suficiente para você entender que validou positivo ou negativamente. Total. A ideação, porque aí vem a meta-ideação, a meta-validação, né? Existem formas diferentes de você validar a sua ideia. Primeiramente, que se a gente está validando uma ideia, a gente tem um arcabouço muito menor, um esforço muito menor, que você coloca em ação para validar uma ideia é muito diferente do que você coloca em ação para validar um serviço, para ser vendável. Nas acelerações, eu passei muitos anos, né, como, enfim, manager de uma corporate venture. E a gente via muitas startups que queriam vender seus produtos para empresas e que tinham MVPs e protótipos já prontinhos, né? Segundo eles, que dava perfeitamente para vender. E depois tu via, e de repente, tipo, de fato, tinha um software ali rodando e que validava alguma coisa, mas que não tinha absolutamente nada a ver com a hipótese de negócio da startup. E por que isso é importante lembrar? Porque às vezes a sua fase de ideação deu certo, mas na hora que você vai para a rua entender se os teus clientes, os usuários vão de fato utilizar, você não traz esses feedbacks para dentro da sua ideia, que pode ser não a primária, pode ser a terceira versão já, e não vai iterando ela, né? Iteração, para mim, é o elo entre ideação e validação. É um círculozinho, quem que joga game sabe, né? Tipo, quando você lança um game, eu não lancei game nenhum, mas quando se lança um game, tem pessoas que ficam jogando o tempo inteiro procurando erros, né? Esse processo é um processo iterativo que continua, porque você quer eliminar todos os possíveis erros. Daí surge a frase do Pietro, que eu amo, que é importante validar negativamente. Se você valida, encontra um erro, é um momento tipo de felicidade máxima, porque você encontrou um problema que mais cedo ou mais tarde ia chegar em você. Você já está na fase final? Já tem um produto no mercado vendável? Talvez não. Você está ainda construindo e melhorando a sua ideia. Está na versão 10 da sua ideia. Mas ainda assim você já está trabalhando nela. Então, eu aconselho a quem que nunca fez isso de olhar para as duas fases como separadas. Tipo, dá uma pensada antes, conversa com as pessoas, conversa com quem usaria essa tua solução na vida real. Procura pessoas diferentes. A gente escuta muito falar de diversidade sendo importante para negócio. É exatamente por isso que a gente está aqui falando. Não tenta desenhar para a massa. Desenha para usuários muito extremos. Uma pessoa que, de repente, tem deficiência física ou deficiência neurocognitiva. Uma pessoa que mora numa cidade diferente da tua. Não precisamos, tipo, ser exclusivamente extremos, mas quanto mais a gente testa com pessoas diferentes, vai para frente. Muito bom, porque você já puxou um ganchinho do design. E eu vim desse mundo também, você sabe, né? Lá que eu tive meu primeiro contato com o universo da inovação. Eu queria falar, antes de te fazer uma pergunta, que é muito importante a gente desmistificar para quem está ouvindo a gente, que às vezes a ideia nasce de um insight, de algo que vem de você mesmo, você tem uma ideia, é legal ter, porque a gente defende tanto que a ideia tem que resolver um problema, que às vezes a gente sente culpa, né? Não, eu tive a ideia, mas peraí, deixa eu ver se ela resolve um problema. E o que muda nesse processo é que quando a gente tem uma ideia, que às vezes a gente tem um insight, tem um clique, né? A gente junta 2 pontos, isso acontece. Quando a gente começa a ter uma sensibilidade para fazer essas análises dos cenários. Então, a única coisa que eu gosto de dizer é que é importante dar um passo atrás para ver agora, então, se resolve algum problema, mas não ficar bloqueado, só ter ideias a partir de problemas, sabe? Então, é interessante a gente abrir esse caminho criativo, a gente se permitir ser criativo, mas daqui a pouco ali teve a ideia, parece super interessante, mas como é que eu vinculo isso à solução de um problema? Isso, de fato, resolve um problema, né? E aí eu queria te perguntar, Clara, o design é uma ferramenta que ajuda muito nesse processo, né? O conceito de divergir e depois convergir altera todo o jeito que a gente pensa numa solução, né? E às vezes no universo das startups, a gente percebe que aconteceu já uma absorção desse tipo de conhecimento, mas às vezes não. Então eu queria que você falasse um pouco disso, quanto que o design pode ajudar no processo de ideação e o que o design traz de novo que faz com que esse processo fique mais potente, mais poderoso. Muito bom. Vou usar uma palavra que é abdutivo.
não tem nada a ver com alienígenas, mas enfim, eu falei. O processo de design é um processo abdutivo, porque exporta vocês para Marte? Talvez, não, mentira. O processo, ele traz primeiramente uma parte que eu acho que a gente sempre esquece, né? Quando a gente, de novo, olha para uma ideia, vamos para o mercado, estamos dispostos a vender a nossa ideia, porque queremos ser empreendedor e empreendedora do ano. E essa energia é muito boa, nada contra essa energia. Mas a gente, às vezes, esquece de fazer, tipo assim, o passo anterior, que é o discovery, né? A descoberta. Né? Entender que a primeira parte do nosso processo em design, a gente fala que é um processo divergente, né? Que você abre, puff. Que é o momento que você vai a campo. E aí se fala muito de empatia, né? Há pouco quase eu falei de empatia. O que é empatia, né? Tem muitos vídeos sobre também, acho que vocês podem buscar mais referências, mas no fundo é se colocar no lugar do outro. Existe uma grande mentira nessa história, porque eu não me consigo colocar totalmente no lugar do Pietro, como ele não se consegue colocar no de você, Otero, porque a gente consegue compartilhar experiências, mas a gente não consegue vivê-las de verdade. Mas, se você não traz para dentro do seu processo criativo pessoas que têm tido, sim, essas vivências, vocês não conseguem participar desse processo divergente que traz informação que vai completando a sua visão do mundo sobre aquele Perfeito. problema, situação, Cenário. área, cenário. E você vai coletando, né? E por que é tão importante seguir o processo de design, do meu ponto de vista? Porque ele dá um norte, não é mágico. Eu tenho aplicado isso dentro de corporate venture porque traz uma linha muito clara de como os agentes dentro de um processo de corporate venture, e a gente tem que colocar isso no glossário, mas é quando praticamente você tem recursos corporativos que uma empresa vai colocando à disposição de outros agentes no mercado para produzir inovação. Perfeito. E essa inovação está alinhada com a estratégia da corporação. Então, tem várias formas de atuar nisso. Depois passo a bola para o Pietrinho para falar sobre. Mas, no fundo, o que a gente está dizendo aqui é, se a gente tem um processo claro que mostra como esses agentes se complementam entre si, a gente mais facilmente tem inovações que façam sentido dentro de uma estratégia definida. E o design ajuda, depois da parte de exploração, de trazer muitas informações do contexto, a sintetizá-las de uma forma que faça sentido para adicionar mais camadas de complexidade, de interesse na ideação. Né? Porque, em geral, a gente tem, antes do que mais nada, uma ideia. Ou então, a gente vê que alguma coisa não nos deixa satisfeito. O que a gente faz? Produz mais conteúdo em cima da ideia. Aí é o momento que a gente tem que parar, se nos interessa trabalhar em cima disso e transformar essa ideia num negócio, e ir para a fase de descoberta. Então, coletar o maior número de informações com várias técnicas que você tem e organizá-las depois. Porque quantas vezes eu vi empreendedores e empreendedoras, e eu como empreendedora também fazia isso, de não ter tempo suficiente de baixar a poeira de todas essas infos para depois deduzir alguma coisa que fizesse sentido. Porque às vezes você tem não uma ideia depois dessa síntese, várias outras saídas. E vários usuários e clientes que podem ser atendidos por elas. Então, se você não vai colocar numa lógica todo esse pensamento, você vai se perder nele, muito provavelmente. E começa aquele loop, onde não importa quanto dinheiro você tem ou receba ia dizer fundraising, aí. De investimento, de captação. De captação Temos de que fazer investimento. esse esforço, temos que fazer. Claro, de investimento. Você fica ali no loop e não sabe exatamente onde gastar o seu dinheiro, onde alocá-lo. Que é a coisa mais tonta que você pode fazer. Se alguém te dar dinheiro para continuar o seu negócio, você não sabe onde investir porque não tem certeza. Acho que tem um ponto que quando a gente fala de design, muita gente, a cabeça vai para o lado criativo. Então, pensar como fazer alguma coisa mais bonita, mais funcional. Mas quando a gente está falando de ideação, o design é muito mais um método científico do que criatividade. Então, dá um exemplo super simples assim que a gente aplica lá na ficha, que é para dar nome para as coisas. Todo mundo acha que dar nome é um processo criativo. Não é nada de processo criativo. A gente faz sessões ali de mais ou menos umas 3 horas e a gente sai com algumas hipóteses de nome. Mas você tem coisas que você precisa validar na hora de dar o nome da sua empresa. Então, por exemplo, tem que ser buscável no Google. As pessoas têm que conseguir falar. Você tem que, por exemplo, ligar para alguém e conseguir falar no telefone aquele nome sem que alguém fique te pedindo para soletrar. Porque senão alguém vai ouvir o nome da sua empresa e depois não vai conseguir buscar. Não pode ter concorrente com aquele nome parecido. Então, quando você começa a olhar, você fala, não, calma, criar um nome não é assim, tive uma ideia. Não, é um processo quase que de exclusão. E aí, tem um monte de ferramenta que você joga, já ajuda a dar sugestões. Mas toda essa parte de ideação, hoje,
E aí é o que você falou, a gente hoje tem muito material sobre isso, é tudo um processo científico. E já tem muito material que o empreendedor pode olhar e se inspirar e não começar do zero, e não errar. Então, esse é o primeiro ponto. Assim, acho que design, para esse nosso mundo, ele é um processo científico. Um segundo ponto é sobre validação e ideação. Eu acho que eu concordo totalmente com o que a Clarinha falou. Eu acho que você tem um ponto que você precisa começar de algum lugar, que você vai idear. Só que o quanto você vai trabalhar disso antes de validar, acho que depende. Depende de como você consegue validar a sua ideia. Então, por exemplo, validar um marketplace. Puta, é uma coisa complicada. Porque você precisa de 2 pontas no marketplace. Aí você talvez tenha que criar alguma coisa. Validar uma ferramenta ou sei lá, algum aplicativo de alguma coisa, talvez seja mais fácil. Você faz eu ia falar mockup, mas sei lá, você faz um protótipo. Você faz um Protótipo, protótipo ali no Figma, que é uma ferramenta que ela simula alguma coisa e joga na mão de 3 pessoas e vê como aquilo roda. Mas, por exemplo, você está dentro de uma corporação, e aí, até o que a The Bakery faz, o que a gente faz lá na Fisher também, que é ajudar em corporações a idearem e criarem negócios dentro dos seus negócios, talvez com uma corporação você tenha que idear um pouquinho mais, porque você não pode ir tão cru para a rua, porque você tem uma marca a zelar e a proteger. Então, aí eu vou me contradizer um pouco, porque assim, é um processo científico, mas essa medida de o quanto eu valido, o quanto eu construo, o quanto eu volto para casa para pensar, ela não é simples. E até a gente que faz isso muitas vezes, a gente se pega pensando, fala, será que eu estou ideando demais e indo pouco para a rua? Ou será que eu estou muito na rua e estou construindo de menos? Mas essas coisas não podem descasar. Senão você vai construir um produto maravilhoso que ninguém vai usar depois. O que eu acho que é importante é começar, sabe? Total. Tipo assim, eu fiz o exemplo um pouco do Karate Kid, mas tipo assim, podemos usar a dança, podemos usar qualquer esporte, na verdade. Tipo, a primeira vez que você vai se atropelar todo, vai cair, não faz sentido nenhum. Mas aos poucos você sabe quando, sei lá, fazer um certo movimento ou usar o vento ao teu favor. Em qualquer esporte, né, gente? Então, tipo, é mais da prática que te dá essa noção do que, eu sou um designer competentíssimo, uma designer mega competente, eu sou a empreendedora do ano. Eu, por exemplo, durante anos, e enfim, vocês sabem, tipo, trabalhei num projeto que apoia pessoas em estado de refúgio. E por ser um projeto que a gente vê mudança na vida das pessoas, a gente estava super apaixonado. E continuamos estando. E a gente tem que, de alguma forma, deixar esse projeto acabar. Por quê? Porque era uma ponte entre pessoas que estão precisando de apoio e corporações que estavam buscando por diversidade. Só que o timing da corporação, buscando por recursos diversos, que podem ser pessoas em estado de refúgio, que eram formadas no nosso curso, curso totalmente pro bono, é muito diferente da necessidade da pessoa em estado de refúgio. Então, quando os tempos não se casam, aí fica difícil você manter 2 pontas tão diferentes ligadas. Então, é um erro do empreendimento em si. A gente poderia ter evitado à medida que a gente estava trabalhando. A gente foi pioneiro nesse tipo de iniciativa no Brasil. Todas essas respostas, tipo, no fundo, não vão mudar o resultado. Que da forma que a gente pensou, embora validou até certo ponto, não consegue validar o processo inteiro. Então, a gente tem que mudar. Perfeito. Sim. É tão difícil esse momento de deixar uma ideia morrer e aceitar que não vai. E Clarinha, tira uma dúvida, acho que minha e deve ser de vários, assim. Porque quando a gente fala nessa fase de ideação, me parece um processo de bastante estudo, investigativo e etc. E para o empreendedor, muitas vezes, assim, o tempo ou o limite que ele está ali, né? Isso acaba sendo... Geralmente pode ser nesse estágio que ele se desmotiva, porque quando vocês falam, eu vi muito claro esse ponto. Tem todo esse trabalho, né, de pesquisa e validação e campo e etc. Mas o que você vê ali? Isso pode ser... Se ele perdeu esse timing e ficar na fase da ideação durante muito tempo, ele perde esse timing, se desmotiva e bola para frente, acaba deixando a ideia morrer ainda como ideia. O que você... Difícil. Acho que tem 2 problemas ali, né? Se você se desmotiva ou se você está tão motivado a continuar que você não valida corretamente. Que é o caso, de novo, das experiências... Que é muito comum. Os 2 motivadores são perigosos ali. Para mim é mais complicado quem quer absolutamente continuar e montar um negócio sem ter validado bem a ideia, porque aí pode ser que, inclusive, capte dinheiro, avance e aquela ideia não tem clientes. Outras pessoas, né? Aquela solução não tem clientes. Então, você está se enganando
ao longo de muito tempo. Enganando um monte de gente sem saber, né? Exatamente, sem saber. Aí eu vou dizer isso, que eu acho bastante polêmico. Achou maravilhoso o disclaimer antes de falar. Não, Eu já- vou já lá, corte, hein? polêmica. Outra aqui. Quando a gente vê também empreendedores e empreendedoras captando recurso, eu não vejo também perguntas à prova de bala sobre quanto, de fato, essa solução está vendendo ou vende ou tem mercado. Tipo, eu escuto muitas perguntas, tipo, qual é o mercado que essa ideia tem? Como é que se traduz addressable market? O mercado endereçável. Ah, é? A gringa aqui, ó. Vejo mais perguntas genéricas, né? Tipo, então vou lançar essa solução para pet. O mercado hoje, sei lá, é de 200 bi de dólares. Estou viajando na maionese, não faço ideia se isso seja verdade. Então, a minha solução vai com certeza atender, sei lá, 1/3 dos lares brasileiros. E você não vê do lado de quem que está julgando perguntas muito claras de quanto você testou, quanto de fato você já vendeu. Algumas bancas você vê, mas muitas não. E muitas vezes, quando estamos no princípio da captação, então com anjos, não vou nem falar do family, friends and fools, então da família, dos amigos e dos loucos ou loucas que investem na sua ideia, que é justamente a primeira parte da captação de uma startup, né? Mas você vê que tem ainda um pouquinho, eu acho, de inércia de fazer as perguntas de verdade, tipo assim, quanto você, de fato, entendeu sobre a sua ideia? Quanto, de fato, você está desenhando a sua solução? Quanto, de fato, você está validando que dê certo? Porque aí entra o dinheiro e as pessoas esquecem que tem que fazer isso e se enganam durante anos. Aí chega, de repente, num seed e num investimento semente. Isso aí. Esse é o Que nosso vem já esforço. com perguntas um pouquinho mais construídas, consolidadas, e deixa de ter, de repente, um aporte, ou se engana melhor ainda, e aí chega num Série A, que aí não dá mesmo. Mas uma hora vai cair essa tese, Cai, porque ela por não foi forte. validada, né? É claro. Aí, esse é um ponto. E a gente vê demasiados empreendedores e empreendedoras, tipo, não fazendo as etapas necessárias de testar. O outro lado, ficar muito tempo na validação, eu nunca vi tantos, na minha experiência mesmo, empreendedores e empreendedoras, tipo, poxa vida, conheço tão bem o meu público, conheço tão bem minha solução que eu perdi o bonde. É muito raro, eu pelo menos. E passei por muitos processos de aceleração meus e de empresas onde eu trabalhava. Então, eu diria que é mais o outro cenário, né, que me deixa perturbada do que o primeiro. Acho que sentar e ficar bem, tipo assim, fazendo esse estudo, pelo menos durante 2 semanas, e 2 semanas é pouco, mas é suficiente se uma pessoa tiver muita pressa de levar o projeto para frente, é o necessário para você conhecer bem. E, de novo, como o Vitor falou, conhecer mais do que você não conhece. Aí eu puxo para a parte abdutiva, que eu falei há pouquinho. O que é a lógica abdutiva? É a única lógica, e podem procurar mais, que traz informações novas em cima da mesa. Se você consegue deduzir ou intuir dos dados que você tem sobre os seus clientes, você não está fazendo um processo de aprofundamento e de validação correta da sua ideia. Você está remastigando ideias que você já tem. Enquanto que o processo abdutivo, que é o de design, que é criativo, traz sempre dado novo, que desafia a sua ideia o tempo inteiro. Porque é também um mega mito que depois que você lança, que de repente, enfim, você tem uma solução sendo, de fato, rodando, tem público, tem clientes e está crescendo o seu mercado, a ideia para de ser validada, né? Tipo, isso acontece para todo mundo, inclusive as grandes startups, né? Que tem 9, 10, 15 anos aqui no Brasil, tipo, o tempo inteiro estão validando se faz sentido ou não. Sobretudo quando passa de um público para outro. Não é que porque tem muita experiência, de novo, não é que porque tem muita experiência que para de validar. Não é que porque você já joga, sei lá, o tênis há 10 anos que você não faz alongamento antes de um jogo muito importante. Eu acho que tem a decepção, ela faz parte do dia a dia. Se você não foi pra rua, aqui eu vou falar um negócio assim, com base empírica, mas assim, não é... Mas você não foi pra rua e alguém falou, tal solução faz essa mesma coisa, e você não sabia dessa tal solução, pô, ou você não pesquisou direito, ou de fato aquela pessoa que você falou tem um conhecimento muito profundo e aí volta pra prancheta. Porque às vezes a solução faz, às vezes ela não faz bem, mas é o que a gente falou, é muito difícil ninguém nunca ter pensado no que você está pensando. E se alguém nunca resolveu, você tem que entender por que ninguém nunca resolveu. Se você não tem isso muito claro, eu diria que você não pesquisou o suficiente.
E o trabalho de pesquisa, ele nunca para. Até porque você vai mudando as coisas, mas porque você não vai lançar a sua ideia inteira de uma vez. Você vai achar um nicho que vai usar o seu MVP ali, que é uma coisa muito pequena da sua ideia, e com base nisso você vai crescendo, ou você vai, o que a gente fala de pivotar, né? De ir para um outro lado e falar, putz, eu comecei ali num lugar que tinha uma dor, mas o negócio não era, sei lá, construir uma capa, era construir um guarda-chuva que abria ao contrário. Então, durante esse processo, assim, a cada dia que você está fora da sua mesa, ele vale muito e você vai aprender possivelmente muito mais do que cada dia que você está sentado na mesa fazendo a pesquisa. E que bom que tem gente falando coisas que você está fazendo errado. Você vai se decepcionar, vai ter dia que você vai chegar em casa e você fala, puta que pariu, minha ideia que é uma porcaria, tô há 6 meses tentando validar esse negócio e já tem gente fazendo, ou o mercado não é tão grande. Mas quanto antes você descobrir essas coisas, é o que você falou, você não envolve mais gente, você não pega dinheiro, você não perde tempo com coisas que talvez se você tivesse feito um processo de ideação e validação real ali atrás, talvez você tivesse economizado esse tempo, esse dinheiro. Perfeito. Muito interessante tudo que vocês falaram. Estamos chegando ao fim. Vou pedir considerações finais para todos, mas queria pontuar uma coisa que me chama muito a atenção e que faz parte assim do meu processo de formação da minha mentalidade para empreender, para poder criar coisas novas, que tem muito a ver com o design, muito a ver com o que a Clara trouxe. Para a gente criar algo novo, uma ideia, a gente precisa entender em qual cenário a gente está inserido. E o design thinking, ele tem um jeito de fazer isso, existe um método. E isso traz para a gente um pouco de segurança, porque isso pode ser uma coisa infinita, né? Não acaba o cenário. Então, você usar um método para poder fazer uma leitura, a gente chama de discovery ou descoberta, né? No design, nesse processo de design, é muito importante, porque você vai se dedicar um tempo para entender, para ouvir, para ver e não falar, porque daqui a pouco, quando a gente começa a construir a solução, a gente começa a colocar o nosso DNA ali, começa a falar, começa a fazer. Mas antes de fazer e falar, a gente precisa ouvir e observar e ter insights. E o design traz um espaço para isso e um método que tem início, meio, fim, com ferramentas que nos ajudam, inclusive, depois a convergir no mesmo ponto e daquele ponto saírem as soluções mais assertivas, contemplando soluções que, às vezes, Pietro, a gente nem sabia que existia, mas a gente encontra com elas no processo de discovery, né? Uhum. Então é muito melhor você encontrar isso numa etapa inicial do que você começar a produzir algo e sair tropeçando, na verdade, nessas ideias que já existem, nessas soluções que já existem. Então isso é muito importante, me marca muito do design isso, e isso eu vejo o tempo todo na fala da Clara. Queria trazer isso à luz porque fazer um processo de descoberta é libertador também, porque você não precisa pensar no momento da descoberta nos nãos. Você pensa só em conhecer o mundo, aquele cenário. Você não pensa, será que minha ideia vai funcionar? Será que não vai? Não, você está absorvendo conhecimento. Então é importante a gente separar esses dois momentos, porque a nossa ideia ela fica mais potente. Se você pode ter um momento para abrir, para conhecer, para entender, você vai criar algo mais relevante. Então, queria pedir para vocês para fazerem as considerações finais. É uma pena que está acabando, o papo está ótimo, mas a gente vai continuar aqui, né, no bar aqui do lado, né? Eu ouvi falar que o Cris que vai pagar hoje a conta. Então vou desmarcar o que eu tinha no meio da tarde. Exatamente. Começamos assim a semana. Hoje é segunda-feira, gente. É isso aí. Clarinha? Eu? Ai, gente. Bom, não, queria trazer... Começar com não é ótimo. Não! Queria trazer um ponto, que também a gente fala muito disso com empreendedores e empreendedoras. Eu não gosto de imaginar o processo de empreendedorismo como um processo de solidão. Assim como eu não gosto de pensar, como eu falei já várias vezes, no processo de ideação como esse processo de genialidade que você tem que ter, aquela ideia, eureka, não sei o quê. Então, o mercado evoluiu. Temos agentes no ecossistema que estão representados aqui também, que ajudam as startups, vocês todos evoluírem. Não precisa, vocês que não estão ouvindo, não precisam ter tipo, a ideia mais sexy, mais audaciosa, mais não sei o que do mercado. Você tem uma ideia de um negócio e quer evoluir, com o apoio da tecnologia, inclusive, vamos eliminar essa ideia que o processo de empreendedorismo é solitário e tem que ser de pessoas muito geniais. Vamos buscar conexão. Eu venho falando isso nos últimos anos, que talvez a coisa que eu melhor faço é conectar, entender propostas de valor e conectar com outras pessoas que podem ajudar.
O que eu ganho com isso? Eu acho que faço amigos incríveis, me torno uma profissional melhor e consigo entender mais do mercado onde eu estou atuando. Então, façam isso. Procurem pessoas que conectem vocês com outras. E deixem de viver essa realidade de... Poxa, um dia tu acordou, era tarde demais, a sua ideia não faz sentido, ou perdeu o bonde, alguém fez antes que você. Se alguém fez antes de você, porque tinha muitas outras pessoas pensando naquela ideia antes de vocês e se ajudaram melhor e chegaram mais cedo. Então, tipo, acho que esse é o papo de hoje, traz esse ponto de estar numa comunidade e se beneficiar de estar presente nessa comunidade. Tem muita gente que já passou por todas essas questões que a gente falou, então busquem se conectar com elas. E nós estamos aqui para isso também. Aí depois você não sabe porque surgiu o SOS Clarinha, né? Conecta tudo a todo mundo. Hashtag medo. Validação de produtos. 0800. Cara, eu acho que eu concordo totalmente. Eu falei no episódio que a gente fez ao vivo com a Ingrid aqui no lançamento. Acho que a melhor coisa que você pode fazer é conversar com outras pessoas. Então, você quer empreender? Você está na fase de ideação? Vai falar com alguém que já fez. Vai falar com 10 pessoas que já fizeram. Ah, você teve uma ideia, uma ideia de solução. Se você não se achar chato por estar importunando todo mundo para falar daquele negócio, você não está falando com gente suficiente. Então, lá na Fischer, a gente vai validar um negócio. Eu saio mandando mensagem no LinkedIn para quem eu não conheço, falando: oi, tudo bem? Ah, você é de tecnologia? Eu tô lançando um produto para alguém que é de tecnologia. Você quer falar comigo? Pô, deixa eu te apresentar. Surpreendentemente, você vai ver que você vai tomar muitas não respostas, e essa é a parte que você vai, às vezes, ficar para baixo. Mas tem muita gente legal que vai falar sim. Vai falar: não, eu ouço, e vai se empolgar com a sua ideia. E aí você vai descobrir ou não, de fato, se a sua ideia tá indo bem. Então, eu acho que conversar com pessoas, não só com potenciais clientes, mas com quem já empreendeu. E eu vou dar essa dica todas as vezes que a gente sentar aqui, para quem está querendo empreender. Cara, vai falar com quem já empreendeu. Ah, você não conhece ninguém que já empreendeu? Pô, vai na B Startups e procura alguém que já empreendeu. Tem material. Se você não achou material de alguma coisa, não é porque não tem. É porque esse material às vezes está escondido em algum lugar, ou não é tão fácil de achar. Alguém já sabe onde está esse material. Então, pô, vai falar com alguém que já empreendeu, que é a melhor dica, eu acho que eu posso dar. Suas considerações. Boa, show. Isso aí, Cris. Bom, as minhas considerações é o seguinte. Procure a B Startup. Você pode ser associado da B Startup. Você pode encontrar essa comunidade que a Clarinha acabou de dizer aqui, encontrar um monte de coisas que vão facilitar a sua jornada como empreendedor. A gente está a serviço do empreendedor brasileiro, a serviço das startups. Então lá tem o pacote da AWS, tem o uso de ferramentas como Miro, Pipedrive, Pipefy, ferramentas que ajudam, né, a startup na hora de empreender. Se precisar falar sobre o pacote da AWS de uma forma mais vívida, é só ligar pro SOS Clarinha. Tô brincando, é uma brincadeira interna nossa aqui. Mas a B Startups, ela realmente organizou os stakeholders, que são as partes interessadas, né, as empresas que estão conectadas com esse mercado, as instituições, para que você pudesse ir num lugar só, que é a B Startups, e tivesse conectado com todo mundo. Então essa que é a minha consideração final, Cris, porque eu acredito que isso pode realmente mudar a vida da jornada desse empreendedor. Muito bom. Você falou stakeholders, já ia falar traduz. Eu olhei pro Cris. É isso. E eu acho que de considerações, a gente... Primeiro, obrigado, né, por esse papo. É super muito bom trocar. E eu acho que muitos empreendedores... Se você está ouvindo isso e não estava com uma caneta e papel na mão, né, volte e ouça novamente, porque a gente trouxe muita coisa importante. E eu peço, né, na realidade, um apelo, né, para os empreendedores, igual o Pedro colocou aqui. Muitas vezes a gente recebe essas mensagens e a gente está com N coisas na rotina, e lembrem que você já passou por essa fase. Então, pegar um tempo da agenda para abrir, né, para outros empreendedores, para viabilizar que essa fase de validação e redação aconteça de uma jornada um pouco mais... Pelo menos que ele não tropece nos mesmos erros, né? Então, acho que é super fundamental. Um professor me falou isso na faculdade e eu uso na minha vida, né? Conhecimento retido é um conhecimento podre. Então, se a gente quer progresso e evolução, né, que a gente compartilhe. Dá um corte isso. Né? Mas queria agradecer a você, Clarinha, pelo papo, Pedro pela parceria, Otero e a The Bakery aqui, nossa parceira. E se você curtiu esse papo, né, sobre ideação, fica aí com a gente para o próximo episódio, que a gente vai falar sobre validação e vai ter um convidado super especial.
Aqui é o Léo Ferreira, na Faber-Castell, e a gente vai falar mais sobre essa etapa de validação. É isso, galera. Nos vemos no próximo episódio. Tchau! Valeu!